Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Faz tempo que a gente não se vê, né? Mas a saudade é grande, só que o momento exige que a gente faça agora esse tipo de contato. Nossa aula será online. Eu percebi no grupo algumas dificuldades de vocês de poderem entender a matéria. Nós tínhamos começado a falar dessa matéria no início do ano. Nós falamos sobre música, tipos de instrumentos musicais. Eu vou gravar depois um videozinho para vocês também relacionado às aulas anteriores que vocês assistiram no Centro de Mídias. O Centro de Mídias está conduzindo a matéria certinho, nas situações que a gente estava vendo mesmo, tá? Só que a professora estando falando com vocês, eu acho que é diferente, né? O modo que a gente conversa, o entendimento ele é de uma forma um pouco diferenciada. Então eu optei por fazer os slides e trabalhar com vocês nas nossas aulas, tá? Eu espero que vocês consigam entender um pouquinho. Vocês são inteligentes, conseguem acompanhar certinho, eu acho que vai ficar melhor assim, tá? Nós vamos falar da situação 5 da apostila do primeiro bimestre. Nós estamos praticamente acabando a apostila, né? Nesse período, nessa parte da apostila, a gente vai falar sobre música clássica. Então, olha só, música clássica, a gente sabe, vamos retornar lá no comecinho do nosso bimestre. Nós vimos o que é música, quais tipos de instrumentos existem, desde quando a música acontece, né? Ela faz parte do nosso cotidiano, ela nos traz sentimento, ela nos traz emoção. E em cada período que nós passamos no mundo, nós estamos em 2020, século 21, em cada século, ou antes de Cristo, antes, né, bem antes, lá no comecinho do mundo, o homem teve contato com a música. Só que ele teve contato de uma maneira diferenciada. Ele não tinha os instrumentos que hoje nós temos. Ele não tinha a diferenciação de voz, diferenciação de timbres, diferenciação de sons. Ele sabia e ele convivia com os sons da natureza, os sons dos animais. Foi isso que nós vimos nos slides que a professora mandou para vocês, né? Espero que vocês tenham assistido. Hoje a gente vai falar de um período clássico. A música clássica, ela é diferente do rock, ela é diferente da MPB, do samba, ela é inteiramente instrumental. E também existe a música clássica com voz apenas, que é o coral. Isso também nós estávamos vendo na escola, tá? Então vamos lá para o nosso primeiro slide. O que é música, gente? Música é a arte das musas. Isso vem desde a Grécia, tá? Então é a arte das musas. É uma arte, pessoal, que vem da mitologia grega e eles procuram entender de que forma a música trabalha o nosso sentimento, de que forma ela nos deixa triste, ela nos deixa alegre, ela nos faz divertir. Como é que você está encarando? Como é que você encara seu dia a dia? Imagine um mundo sem música, sem som. Eu costumo dizer que música é tudo quanto é som que existe ao nosso redor, tá? Porque música é som. O barulho pode ser música, depende. Se for um barulho organizado, ele pode ser música. Não, professora, não pode ser, porque quando eu faço barulho, todo mundo manda eu parar. Depende. Você está fazendo barulho para fazer música, ou você está fazendo barulho para irritar alguém, né, para realmente chamar a atenção. Depende da maneira que a gente conduz, certo? A maioria acredita que é muito difícil entender como é que o homem das cavernas, ele entrou em contato com a música. Mas a gente sabe, pessoal, que pelas pinturas das cavernas, os registros que foram encontrados, a gente sabe que o homem pré-histórico teve contato com a música, certo? Então, ele sabia, ele entendia o som. Ele não emitia a palavra como a gente emite a palavra, né? Eu falei isso em aula para vocês também. Olha, por que o papagaio fala? Porque ele escuta o que a gente fala, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por que o bebê aprende a falar? Porque a mãe repete as palavrinhas, o pai, a avó, o avô, e ele vai gravando, e ele vai aprendendo a falar. O homem pré-histórico, ele emitia sons para se comunicar.
tá? Então, a música é um tipo de comunicação que você pode fazer essa comunicação cantando, emitindo som, ou às vezes só a música tocando e o seu olhar já transmite o que você está sentindo. Então, música é sentimento, música é comunicação, tá? Existe um estilo chamado estilo clássico, que é o que nós vamos estudar agora. O estilo clássico é o que eu falei para vocês. Eu acho que é o estilo de música mais antigo que existe no mundo, porque ele tem na Grécia, ele tem na arte egípcia, ele tem no Egito, né? Eu estou falando dos períodos históricos que vocês vão aprender ainda. Então, ele teve lá na pré-história, ele teve na Grécia, ele teve no Egito, ele teve na Idade Média, ele teve no Barroco, ele teve no Renascimento é antes do Barroco, né? Ele teve no Romantismo, ele teve no Realismo, ele teve em vários períodos do mundo, tá? E a música, ela tinha uma função em cada período que o mundo viveu, tá bom? Então nós vamos falar de uma música clássica que pegou a época da arte medieval, na Idade Média se tinha muita música clássica, ela pegou a época, a Grécia, né, os instrumentos gregos de corda, como a harpa, e ela pegou períodos como Barroco, Romantismo, Realismo. Então, pessoal, a gente vai falar o que seria uma música clássica. Música clássica foi desenvolvida na Europa durante os séculos 14, 15, tá, aproximadamente, que começaram a utilizar mais a música clássica. Isso aí no período da Idade Média, né? Também. A partir de mais ou menos 1350, os compositores passaram a ser reconhecidos como artistas. Porque aí, pessoal, a música clássica, ela começou a ser utilizada nas cerimônias, nas igrejas, nas apresentações teatrais. Foi crescendo a questão da música para o povo, ela ficou mais aberta para o povo. Até então, ela era dentro dos ambientes, ela era restrita a uma sociedade só, tá? Então, a música, ela começou aí por volta do ano 1000, mas ela ficou próxima ao povo, mais próxima ao povo, a partir de 1350, mais ou menos, na Europa, tá? A música clássica, ela pode ser somente instrumental, tá? É aquela música que é apenas realizada com instrumentos musicais. E tem as sinfonias, as orquestras que vocês veem. Alguns falam assim, isso é música chata. Depende, gente, depende do gosto. Cada um tem um gosto para um tipo de música. Então a gente tem que entender estilos, né? São gêneros, estilos, que a gente já falou em outra aula também. Cada um gosta de um gênero, de um estilo. Alguns gostam de sertanejo, outros gostam de rock, outros gostam de MPB, outros gostam do samba, outros gostam do funk. Então, cada um gosta de um gênero musical. Neste momento aqui, por volta do século 13, 14, as pessoas curtiam a música clássica, tá? E, geralmente, nas grandes apresentações de sinfonia de orquestras, também tinha coral. Tá? Professora, o que é coral? Coral é uma apresentação com vozes apenas, tá? Depois, com o passar do tempo, uniu voz com instrumento musical. Então, aí formaram a ópera, que é um grande espetáculo, que a gente vai ver aqui também. Então, primeiro teve as sinfonias e as orquestras apenas de instrumentos musicais, depois veio o coral. O coral já existia na igreja desde a Idade Média, né? O coral é uma maneira de cantar apenas com a voz, né? Cada um num tom, ou todos num tom só, certo? Mas é uma música com voz. Era uma música clássica também, tá? Então, o coral é uma música realizada apenas com voz, sem um acompanhamento de instrumentos. Dentro dessa categoria temos dois tipos de coral. O coral uníssono e o coral cânone. Professora, o que é isso? Parece, né, um doce. Vamos comer um cânone hoje? Não, galera, ó. Cânone é uma formação de coral onde você tem várias pessoas, né,
que elas cantam uma melodia, só que ela é polifônica. Poli, não é meu sobrenome não. Poli, várias vozes cantando apenas uma melodia, uma música. Já o uníssono são várias vozes também, só que elas cantam em um tom só. Aqui tem pessoa que está cantando em Ré, em Mi, em Lá, em Fá. Já o uníssono, todo mundo canta num tom só. Se é Ré, todo mundo vai cantar em Ré. Se é Lá, todo mundo vai cantar em Lá, ok? Então, cânone, tem momentos que estão cantando em Lá, em Ré, em Fá, em Dó. Já no uníssono, todo mundo ao uníssono, unidos, cantando num tom só, ok? Para que a gente possa também entrar e falar o que é um instrumento clássico, professora? Porque tem instrumentos populares, instrumentos do nosso cotidiano, instrumentos que depois em outra aula vocês vão aprender que a gente pode também confeccionar. Mas o que é um instrumento de música clássica? Gente, piano, violino, oboé, viola, clarinete, cravo, harpa, trompete, violoncelo, tuba, trombone, fagote, contrabaixo, flauta, prato, tá? São instrumentos que são geralmente utilizados em grandes apresentações de orquestras, sinfonias, ou então apresentação solo, né? Um instrumentista, ele vai lá, ele faz um solo de piano, que a gente chama de sonata, né? Então, esses são os instrumentos clássicos. Geralmente tem um maestro que conduz as partituras, que são as folhas que tem as notas musicais de cada instrumento. Mas ainda a gente não está vendo isso, tá? Então vamos lá, aqui então nós temos o piano, o violino, a flauta, a harpa. Professora, por que você colocou o contrabaixo moderno? Pessoal, quando a gente fala de contrabaixo, no instrumento, na música clássica, o contrabaixo, ele parece um violino grandão, que aí ele tem e você esfrega, né, uma vareta de crina de cavalo, que são os fios que tem naquela vareta, e aí você tem um som diferente, som grave, que não é acústico. E as pessoas, quando a gente fala que ele é acústico e não é eletrônico, as pessoas, quando a gente fala contrabaixo, já lembra diretamente do contrabaixo de rock. Ele é um contrabaixo, só que ele não é um instrumento clássico, um instrumento de música clássica, ok? Eu quis colocar essa imagem para vocês diferenciarem. Como existe a viola caipira e a viola clássica, então existe diferenças de uma para outra, ok? Professora, como que essas músicas surgiram? Elas surgiam do nada ou tinha alguém que compunha essas músicas? Pessoal, se hoje em dia existem pessoas, compositores, que fazem a sua música sertaneja, que faz o seu funk, que faz o seu axé, o seu pagode, o seu sambinha, né, o seu rock, naquela época também tinham os compositores de música clássica. Então a gente vai ver alguns dos compositores. Amadeus Mozart, né? Algum momento vocês já ouviram falar de Mozart, tá? Beethoven, Então, assim, eles se dedicavam, pessoal, a compor essas músicas. Geralmente eles eram a corte, né? Eles eram compositores de uma corte, né? O imperador ou o rei, ele pedia para fazer as composições, pagava para eles e eles faziam as grandes orquestras, as grandes sinfonias, sonatas, né? E se apresentavam. Cada composição desses caras aqui, pessoal, não tinha 3, 4 minutos, não. Às vezes tinham composições que tinham 20 minutos, que tinham 11, 13, 14, a mesma composição. E ela ficava repetindo, a orquestra repetia. São composições extensas. As apresentações de uma orquestra, de uma composição dele, durava 1 hora, 2 horas de apresentação, tá? Aqui nós temos o Vivaldi, que é outro compositor clássico. E como eu falei para vocês, tem como juntar instrumentos clássicos, professora, com a voz e aí virar uma música clássica com voz e instrumento? Sim, pessoal.
Não é só nas apresentações de orquestra e sinfonia que você pode ter isso. Nós temos um gênero que apareceu lá no Barroco, que é uma coisa que vocês também vão estudar, chamado ópera, tá? E essa ópera é um gênero artístico que consiste em contar uma história, o cantor conta uma história como orquestra, um cenário, então ele vai juntar teatro, música, às vezes tem a dança, que é o balé, tá? Aí tem o coro, tem os instrumentos que ficam abaixo do palco, né? A gente fala o fosso, e aí tem essa apresentação, unindo voz e instrumento, tá? Então a ópera tem vários tipos de vozes, tá? Mas a gente vai destacar aqui, pessoal, porque quando a gente escuta assim, fala assim, ele é um cantor de ópera. Ele é um cantor de ópera, mas ele é um cantor o quê? Ele é um tenor. Então a gente sabe, o tenor seria o quê? Aquela pessoa é soprano. Mas soprano seria o quê? É a divisão de vozes numa apresentação de uma ópera. Nós temos as vozes femininas, que tem a soprano, que é uma voz mais aguda, mais fina, e tem o contralto, que é uma voz feminina um pouco mais grave, tá? Eu não tenho uma voz aguda, fina, eu tenho uma voz um pouco mais grave. Então, se eu desenvolvesse essa técnica de soprano ou contralto, eu ficaria mais pro lado do contralto, porque eu não tenho uma voz fina, tá? Aguda. E tem a voz masculina, que é o tenor e o baixo. O tenor é uma voz mais grossa, encorpada, tá? E o baixo o tenor é uma voz grave, grossa, porém, se eu comparar ela ao baixo, o baixo é mais grosso. Então, assim, vamos fazer uma comparação assim. Se eu fosse um homem, eu tivesse aqui fazendo uma voz de tenor. O sole mio. Isso seria um tenor. E se fosse o baixo? O sole mio. Entenderam? Eu sei que é engraçado, muitos vão dar risada, pode até virar meme, né? Mas não é... É só para vocês entenderem que é uma voz grossa, só que baixo. É igual, né? O baixo não tem... O baixo lá da guitarra, ele não é grosso, ele é bem grosso. Então, tanto o tenor quanto o baixo, eles são vozes graves. Só que o tenor é menos grave do que o baixo, ok? Pessoal, eu vou pedir para que vocês façam uma atividade. É lógico que eu vou encaminhar essa atividade para vocês, mas eu quero explicá-la melhor aqui. Eu vou mandar esse vídeo para vocês, que é um vídeo de um coral, tá? Vocês vão assistir esse vídeo e vocês vão copiar essas perguntas e responder no caderno de desenho. E vão tirar a foto do caderno e vão me enviar no dia 1º de junho, que é a semana que vem, tá? Por quê, professora? Nós não sabemos como vai ficar essa semana nossas aulas. Se nós retornaremos, se continuaremos ainda tendo aula online, então nós vamos começar um novo bimestre. Então essa atividade já vai também contar para o próximo bimestre, o segundo bimestre. Então eu vou enviar esse vídeo para vocês e vocês vão assistir o vídeo, copiar as perguntas no caderno e responder, tirar uma foto e mandar para mim. Esse conteúdo aqui, a professora também vai mandar um resuminho para vocês. E vocês vão copiar no caderno e colocar a data, tá bom? Que é a data do dia 26, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu estou à disposição no WhatsApp para vocês tirarem a dúvida, tá? A professora Rosana tá ali. Eu geralmente fico no horário nosso, que é o horário de aula, tá? Das 7 da manhã eu já tô ali online até às 6h20 da tarde. Vocês podem, tirando o horário de almoço, que ninguém é de ferro, né? Vocês podem me mandar a pergunta e eu vou responder para vocês. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula.
Vou deixar essa frase aqui para vocês, ó. Ouvir a música clássica ajuda a manter o cérebro em boa forma, né? Principalmente nesse momento, é um momento muito difícil pra gente, tá bom? Um super beijo para vocês. Qualquer dúvida é só me falar. Até a próxima aula.